Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. O Samuel, aquele sacerdote que resolveu ouvir a voz de Deus, viveu uma experiência muito forte, muito profunda, quando o povo passou a querer um rei, assim como todas as outras nações tinham um rei. Israel era uma nação governada pelos sacerdotes, numa profunda relação religiosa de seguimento de Deus. Quando a Israel começa a pedir um rei, ela está pedindo que um homem a governe, ainda que não obedecendo a Deus, a partir da sua própria cabeça e do seu próprio juízo. E é isso que vai acontecer com a história do povo. Mas nessa hora, Samuel começa a chorar e orar diante de Deus, dizendo: o povo me rejeitou, o povo não me quer mais como sacerdote, o povo não quer mais a minha liderança. Nessa hora, Deus respondeu para o Samuel assim: Samuel, o povo não rejeitou a você, o povo rejeitou a mim. Não carregue esse peso e não assuma essa responsabilidade e nem pense se tão importante assim. O povo rejeitou foi a mim, não foi a você. O que o Samuel está vivendo de uma maneira tão humana, como cada um de nós também vive em algum momento da vida, é a crise da rejeição. É se deparar com o sentimento de que estamos sendo rejeitados. É aquela crise profunda que a gente tem quando a gente aconselha os filhos e eles estão rejeitando o que a gente está falando, e a gente se atormenta dizendo: os meus filhos não aceitam o que eu falo, não me obedecem, não pensam como eu penso, não querem o que eu quero. E a dor de eles nos rejeitarem é muito maior às vezes do que a preocupação que a gente tem de que eles se machuquem na vida. Isso acontece, especialmente numa geração como a nossa, em que a gente está tão refém das curtidas nas redes sociais, dos compartilhamentos do que produz, do reconhecimento das imagens que a gente coloca. A gente é tão refém dessa aprovação que quando as pessoas não aprovam o que a gente escreve, o que a gente posta, a gente fica em crise profunda e começa a dizer: ninguém me ama, ninguém me quer, todos me rejeitam. Os líderes espirituais são assim, os pastores dessa geração são assim, as pessoas são assim. Vivem uma profunda crise de rejeição constante, quando na verdade a gente devia pensar como Deus falou para Samuel. Quando as pessoas não acatam o que estamos dizendo, mais gravemente do que nos rejeitarem, porque elas não estão fazendo isso, elas estão rejeitando a verdade, a justiça, se é o que nós estamos ensinando e falando. Nós não somos tão importantes assim para que as pessoas estejam nos rejeitando. Elas estão, em alguns casos, rejeitando o próprio Deus. E a gente deveria conseguir vencer, como Samuel foi ensinado e foi chamado por Deus para vencer a sua crise de rejeição profunda. Que a gente consiga sobreviver a essa geração tão carente de aprovação. Que Deus nos abençoe, paz e bem.